Aí a gente sai da história de Abraão. Qual você acha que é uma boa história pra gente depois de Abraão? De Abraão, eu acho que não poderia passar por esses empreendedores pulando José. A história de José é muito legal, né, cara? José, com certeza. Se eu falasse, qualquer um não falasse de José aqui, ia ficar... José é descendente de Abraão. Ele viveu numa casa onde ele sofria o ódio dos irmãos. É interessante que o pai de José também cometeu um erro com ele, porque o Jacó, que era o pai dele, também era um empreendedor. Daria pra gente falar sobre Jacó também como empreendedor. Jacó, ele teve que mudar até de nome, porque no Oriente Médio o nome é escolhido pelo significado. Ele tem alguma coisa atrelada à sua vida. E Jacó, Yaakov, significa aquele que vai no calcanhar do outro. Yaakov, Jacó. Só que por semântica, o nome dele passou a significar enganador. Mesmo que etimologicamente não tenha sentido. É como Judas. Judas significa louvado seja. Mas pelo fato de um cara chamado Judas ter traído Jesus, quando fala em Judas hoje, você pensa em traidor. Exato. Mesmo que o nome não signifique isso na etimologia. Então Jacó muda o nome para Israel. E ele tem duas mulheres. Uma chamava-se Raquel, outra Lia. Mas ele desprezava a Lia e ficava só com a Raquel, Raquel, Raquel. E quando o filho de Raquel nasce, ele fica tão empolgado com a criança que ele começa a menosprezar os outros filhos que ele possuía. E aí uma outra coisa que muitas famílias têm dificuldade de perceber é o preferencialismo entre filhos. Há psicólogos da área de família, várias, Tânia Zaguri, que eu podia falar, o falecido, fugiu o nome dele aqui agora também, que era um japonês, daqui a pouquinho eu lembro, Isamitiba e outros mais, que dizem que não é, como eu diria, não é errado um pai se sentir mais realizado num filho do que no outro. Não é errado. Não é errado. É normal, faz parte da vida. Você tem um filho que está seguindo os seus caminhos, o outro não está. Um filho conversa mais com você, o outro é mais... Então as crianças também têm a sua personalidade. Então não é errado você ter mais prazer num com o outro. Porque às vezes tem uma crise que os pais fazem, um senso de culpa, né? Não, mas eu tenho que gostar de todos igualmente. E a sociedade... Não, isso é bobagem. Isso é bobagem, você entendeu? Se você às vezes tem um filho muito na velhice, você às vezes pode ter um filho que nasceu numa circunstância, mas isso não significa que você ame mais um do que o outro. Porque gostar e amar não são sinônimos perfeitos. Você ama todos de igual modo, mas às vezes você tem mais afinidade, essa é a palavra que eu estava procurando, afinidade com um do que com o outro. O problema é quando você confunde afinidade com preferencialismo e começa agora a fazer vistas grossas sobre o erro do caçula e não faz vista grossa sobre o erro do mais velho. Aí você está tendo preferencialismo. E aquele clima da casa que não é falado, é velado, mas as pessoas percebem. E o mais velho às vezes percebe que o queridinho é o outro. E todo mundo percebia que o José era o queridinho. O queridinho. E o José cresceu meio mimado. Mimado. Você vê no início da carreira de José características de uma criança muito mimada. E é interessante que quando a gente fala assim, olha o sonho que ele teve. Ele teve o sonho que Deus deu, que ele seria maior do que os irmãos e o pai dele. Mas olha a imaturidade, ele vai e conta. Ele vai e conta. Eu sonhei que eu ia governar sobre vocês, eu vi o sol, a lua e as estrelas, e todos prostrando diante de mim, eu vi os feixes de vocês. Ô moleque, sonhador. Que era uma das características de José que fez ele ser vendido como escravo, né? Exatamente. Tá na passagem lá vem o sonhador. Que é uma característica dos empreendedores, né? Com certeza. Agora, uma característica dos empreendedores, mas só que tem uma coisa que talvez alguém lendo a Bíblia pode perguntar. Por que naquele momento específico eles resolveram matá-lo? Boa pergunta. Por que não antes? Porque, eu vou explicar o porquê. Ali antes daquele episódio que os irmãos intentam matá-lo e depois acabam jogando num poço, diz que José ganhou de Jacó uma túnica. Algumas versões da Bíblia traduzem como uma túnica de mangas longas. Outras traduzem como uma túnica multicolorida. Ketonet parsim em hebraico. A palavra ketonet parsim em hebraico, ela admite as duas traduções. Só que para um achado no Egito, você esteve lá no Egito, tem um lugar chamado Beni Hassam, que tem túmulos
E em Beni Hassam tem o túmulo de uma família de asiáticos indo ao Egito para comprar alimentos, como a família de Jacó vai. E você nota que os líderes do clã estão usando uma veste, uma túnica multicolorida. Porque hoje os tecidos, a gente adquire a cor deles de maneira artificial. Você tem essa cor aqui do microfone, a cor da sua camisa, a cor da minha. São artificiais. Naquela época, os tecidos eram coloridos apenas por elementos naturais. Então você fazia a mistura de elementos da natureza, por exemplo, a noz moscada, a ruiva dos tinteiros, a cochonilha. Então assim que você produzia. E ter múltiplas cores era muito raro. Então o pai manda fazer uma túnica dessa para o filho. E sabe qual o significado dessa túnica? Você vai ser o líder do clã quando eu morrer. Esse é o significado. Porque dar vestes especiais para alguém era empossá-lo num cargo de alta relevância. Era uma coroa. É uma coroa. Lembra que o José do Egito lá atrás, fazendo um spoiler, quando ele se torna governador do Egito, o faraó manda vestir uma roupa nele. Exato. O filho pródigo, quando volta para casa, o pai manda fazer uma roupa e dá. Porque uma coisa interessante também, cara, de dizer, naquela época uma roupa era muito cara. Muito caro. Então as pessoas não tinham um guarda-roupa imenso. Hoje, qualquer pessoa que mora na periferia de São Paulo tem um guarda-roupa maior do que um rei da época da Babilônia. Olha. Você entendeu? Não era assim. Então, quando ele ganhou aquela túnica, o pai já deu o recado. Quando eu morrer, você vai assumir o clã. Você vai ser o chefe de todo mundo. O sonho dele é se tornar realidade. O que ele fez na imaturidade? A mesma coisa que fez ao revelar o sonho para os irmãos. Vestiu a túnica que o pai deu e foi lá encontrar com os irmãos. Você estava chamando para briga. Você veste uma camisa do São Paulo e entra na torcida do Palmeiras, você está pedindo para apanhar. Ou vice-versa. Quando os irmãos o viram, eles entenderam o recado. Papai já escolheu e não vai ser o filho mais velho. Vai ser ele. Porque Rúben era o filho mais velho. Pela lei, Rúben deveria ser era o primogênito, ele deveria ser. Papai escolheu ele para cuidar das empresas. Então, até aquele momento, José era o sonhador no sentido de o menino queria fazer bullying com ele. Mas quando eles o viram vindo com a túnica, ele deixou de ser meramente o garoto sonhador para se tornar uma ameaça. Imagina quando ele pegar o poder, ele vai vingar de tudo que nós fizemos com ele. Ele agora é uma ameaça. Ele deixou de ser um menino pra gente fazer bullying, para nos ameaçar. A gente tem que matá-lo. Por isso que eles intentaram matar José, mas felizmente acabaram só jogando no poço e depois o venderam para uma caravana de ismaelitas e ele vai para o Egito. E é interessante que quando você vai lendo a história de José, tem uma palavra em alemão que chama-se Leitmotiv. Leitmotiv é quando você tem um termo que ele vai costurando toda a narrativa. E o termo que costura toda a narrativa de José são justamente as vestes. Todo o problema dele começa quando ele recebe uma veste especial do pai. Depois os irmãos tiram essa veste dele, o deixam despido, caído lá e levam a veste ensanguentada para o pai. Depois ele vai para o Egito. Quando ele vai para a casa de Potifar trabalhar, a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, ele não aceita, ele sai correndo e ela agarra a túnica dele e ele deixa as vestes dele na mão da mulher de Potifar. Aí ele vai para a cadeia. Quando ele sai da cadeia para se apresentar diante de Faraó, ele se veste com uma roupa nova para comparecer diante de Faraó. Quando ele se torna governador do Egito, ele veste de novo outra túnica e quando os irmãos vêm, ele dá uma veste de presente para cada um. E para o Benjamim, que era o irmão mais novo, ele deu 5 vezes mais vestes. Então, quer dizer, a veste vai costurando tudo na vida de José. O que a gente aprende disso? Olha que interessante. A mesma veste, que era o motivo de sucesso, você foi escolhido para ser o líder da empresa, foi o motivo da desgraça dele. Boa. Né? E a mesma veste, não agora o mesmo pano, mas digo, o mesmo tema, vai costurando toda a vida dele, mostrando o que, em termos de empreendedorismo? As coisas que vão passando por você, elas vão ajudando você a contar a história. Mas você que sabe como vai usar aquilo a seu favor ou não. E às vezes algumas coisas estão acima da sua vontade. Mas o que você vai reagir em relação a isso? Ou seja, mais importante do que o que a vida fez com você
É o que você faz com aquilo que a vida te trouxe. Eu termino essa ilustração de José colocando 2 elementos aqui. O primeiro deles é o seguinte. Uma vez eu fiz um exercício com adolescentes e eu peguei uma caixa e enchi a caixa de bugiganga. Um relógio despertador, uma caneta, um papel higiênico, coisas sem sentido. E eu falei com eles assim, eu vou dar um presente de Israel para vocês. Eu escolhi 2 ou 3 ali. Vou dar um presente de Israel para quem de vocês contar a melhor história. Que história que vocês querem que ele conte? Que ela conte. Aí, cara, conta como é que não conheceu a namorada, aquela coisa toda, adolescente. Eu falei, tá bom, mas eu não vou facilitar para vocês. Vocês têm 1 minuto e meio para contar a sua história. Só que o auditório vai escolher qual a melhor história. Só que à medida que eu tirar um objeto surpresa da caixa, você vai ter que inserir o objeto na história. Eita! Gostei. Entendeu? Uhum. Aí eles começavam, eu conheci tal, tirar um papel higiênico. Aí virava aquela risaiada. Como é que ele ia colocar um papel higiênico no momento de amor e tudo, uma caneta? Alguns eram mais espirituosos, outros mais tímidos. No final das contas, eu falei assim, olha, vocês perceberam como é que vocês estavam preocupados com o que eu ia tirar da caixa? Vocês não tinham controle sobre o que sairia da caixa. Mas vocês tinham controle em saber que história vocês contariam a partir do que sairia da caixa. O objeto que sai não está na minha jurisdição, mas o enredo que vai ser contado está. Nossa, muito bom. Entendeu? Então os traumas que você enfrenta, eu sou um coitadinho, porque tem um monte de gente que teve trauma igual ou pior que o seu e subiu na vida. Então, se está com problema de autoestima, ou baixa estima, como alguns falam, agache e pegue, porque ninguém é seu empregado. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Eu falei isso para vocês, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, vê que as vestes vão passando na vida do José, trazendo altos e baixos. Mas ele sabia tirar uma lição daquilo. E o segundo elemento que eu aprendo do empreendedorismo de José é aquele que eu mencionei, citando até o Dr. Milton como exemplo. O José do Egito foi abençoado e na sua bênção ele salvou um país inteiro. E eu volto à palavra legado, que está muito no meu coração. Que legado eu estou deixando, sabe? Às vezes, eu acho a revista Forbes, eu vou ser politicamente incorreto aqui, muito limitada na maneira de medir as fortunas. Uhum. Porque ela só mede pelo material. E eu faço contas ao contrário. Um sujeito com, sei lá, R$1 milhão e 30 anos para viver a vida, pode curtir muito mais do que um sujeito com 30 bilhões de reais em uma semana. Ou seja, 30 bilhões de reais faltando uma semana para você morrer, é melhor R$1 milhão faltando 30 anos para você morrer. Então medir só pelo que você tem de lucro, de dividendos e fazendo toda aquela conta ali. Só pelo acúmulo, né? Exatamente, isso é muito pouco. Qual o legado que você deixa? Então, qualquer pessoa que está nos assistindo agora, que está crescendo na vida, está se tornando um empreendedor, está vendendo bem, parabéns para você nessa data querida. Mas o seu sucesso só vai ser realmente quantificável quando ele te trouxer um prazer que não vem necessariamente do acúmulo de coisas, mas do legado que você deixa. Será que tem alguém hoje agradecendo a Deus porque você venceu na vida? Não vale só a mãe, nem sua avó. Nem seus filhos. Nem seus filhos. Eles estão se beneficiando dessa glória. Exatamente. Eu estou falando de pessoas que às vezes estão até fora do seu ciclo de família e que falam assim, nossa, eu agradeço tanto ter esse camarada como vizinho, como amigo, como patrão. Tem alguém agradecendo hoje por sua vida? Se não tem, reveja os seus conceitos. Você é um José que venceu na vida, mas não salvou o Egito. Aí você vai acabar morrendo de fome junto com eles. Porque lembra, se o Egito não fosse salvo por José, José também... Porque o Egito era quase que o Titanic ali, né? Se o navio afunda, eu vou junto. Então, um José bem-sucedido, sem salvar o Egito, não seria uma história que a gente estaria tratando hoje. Nossa, muito bom, né? José é uma história muito forte. E a gente começa em Abraão, passa por José. Uma história que eu queria propor agora, você quer colocar uma, senão eu coloco. Não pode, eu pensei em Moisés, mas se você quiser pular para outro...